Capítulo 5 Ligando os pontos, parte 1. Durante grande parte da minha vida adulta, ficar sozinha à noite era extremamente estressante. Nem em Chicago, onde eu morava, em um prédio com segurança e porteiro, eu me sentia segura. Uma noite, depois de morar naquele condomínio por alguns anos, senti um medo tão intenso que me convenci de que se eu não fosse embora, alguma coisa ruim iria me acontecer. Me levantei da cama, saí de casa e me hospedei em um hotel vizinho. Senti-me mais segura no hotel, porque ninguém saberia que eu estava lá. Meus medos não faziam sentido para mim e estavam piorando. Eu sabia que precisava entender o que estava acontecendo, mas não fazia ideia de por onde começar. Naquela época, Chicago estava se recuperando de um dos primeiros tiroteios em escola do país. Em 20 de maio de 1988, Laurie Dan entrou em uma sala do segundo ano em North Shore, subúrbio de Winnetka, e abriu fogo. 6 crianças foram baleadas e Nick Corvin, de 8 anos, foi morto. Depois do tiroteio, pais enfurecidos e angustiados começaram a pedir que a escola mantivesse as portas trancadas e acorrentadas, protegidas por seguranças. Um dia li uma matéria que explicava por que o diretor da escola se recusou a implementar essas mudanças. Ele disse que por correntes nas portas enviaria às crianças a mensagem de que elas não estavam seguras. De repente, do nada, enquanto lia o artigo, comecei a chorar. Não apenas pelas crianças e suas famílias que estavam recolhendo os cacos após uma tragédia, mas porque as palavras do diretor, que se recusou a aprisionar os alunos, acionaram uma lembrança esquecida havia muitos anos. Na minha infância, no Mississippi, eu sempre dormia com a minha avó. Meu avô, que tinha demência, ficava em um quarto ao lado. Uma noite, despertei com meu avô parado ao lado da cama. Mesmo antes de abrir os olhos, eu podia sentir o medo da minha avó. Ela estava em alerta máximo, enquanto repetia: Erleste, volte para a cama. Erleste, volte para a cama. Ele não se mexia. Estava tentando sufocá-la, lutando para pôr as mãos ao redor do seu pescoço. Quando finalmente conseguiu empurrá-lo para longe, minha avó correu para a porta gritando para um dos nossos vizinhos, a quem chamávamos de primo Henry, que vivia na mesma rua. Henry, Henry, Henry. Henry era cego, mas veio sem hesitação, no meio da noite, ajudar minha avó a levar meu avô de volta para o seu quarto. Minha avó encaixou uma cadeira sobre a maçaneta da porta do nosso quarto e dispôs algumas latas em volta da cama. Na manhã seguinte, ela amarrou as latas e pendurou na porta. E toda a noite, pelo restante dos dias que vivi com a minha avó, as latas estiveram na porta e a cadeira sob a maçaneta. Eu tentava dormir, atenta a qualquer possível barulho das latas. Quando li sobre o diretor que não colocaria correntes nas portas, tive um insight. As latas na porta do quarto da minha avó mandavam exatamente a mensagem que o diretor tentara evitar. As correntes talvez protegessem as crianças, mas na cabeça do diretor era muito pior lembrá-las constantemente de um incidente traumático e levá-las a acreditar que não estavam seguras. Finalmente juntei os pontos sobre por que tinha medo de ficar sozinha à noite. O ataque à minha avó enquanto estávamos dormindo, em nosso estado mais vulnerável, tinha sido traumatizante e deixou profundas cicatrizes emocionais. Mesmo quando adulta, enquanto eu tentava dormir, minha mente estava condicionada a permanecer em estado de ativação, preparada para atacar. Estabelecer essa ligação e entender, por fim, tanto a causa quanto o efeito do meu problema para dormir foi um divisor de águas para mim. Embora eu ainda possa reagir às marcas de profundo estresse que surgiram tantos anos atrás no quarto da minha avó, hoje tenho as ferramentas e o entendimento para recuar, observar o que estou sentindo e escolher como enfrentar o medo. Quando você faz uma reflexão sobre os seus padrões individuais de resposta, sabe que ao interpor
um pequeno espaço de tempo entre a sensação imediata e sua reação instintiva, estará se permitindo permanecer presente e acabará recuperando o controle. Oprah. É possível dar uma intensa sensação de medo? Dr. Perry. Bom, vamos ampliar a pergunta. Oprah, eu deveria ter imaginado. Você não vai simplesmente responder sim ou não, vai? Aposto que pretende deixar tudo mais complicado. Dr. Perry, isso mesmo, porque você está chegando ao o que aconteceu conosco? E isso influencia de maneiras complicadas quem nos tornamos. Absorvemos elementos de gerações anteriores e os transmitimos para a próxima geração. Nossos genes, nossa família, comunidade, sociedade e cultura, tudo faz parte disso. Então, sua pergunta sobre o medo herdado é central para a compreensão do trauma, especialmente o trauma histórico. Tomemos como exemplo o medo de cachorros. Esse medo pode se basear em experiência pessoal, como ter sido mordido por um cachorro na infância. O cérebro da criança criou associações entre cães e ameaça, semelhante ao que aconteceu com Mike e suas experiências na guerra. No entanto, algumas pessoas têm um medo intenso de cachorros, apesar de não terem um histórico pessoal de ataque. De onde vem isso? Eu diria que esse medo deve vir de transmissão transgeracional. Imagine, por exemplo, crescer em um mundo onde os cães são treinados para caçar, rastrear e atacar pessoas. Tyler Perry, um dos principais estudiosos da colonização e da escravidão, descreveu os cães farejadores de escravos como a ferramenta mais eficiente e aterrorizante para disciplinar pretos e dominar seu espaço. Algumas gerações mais tarde, cachorros foram usados da mesma maneira para intimidar e aterrorizar participantes de marchas pelos direitos civis no Sul, reforçando para muitos um medo transgeracional desses animais. Você se lembra das nossas conversas sobre contágio emocional? Não é difícil imaginar uma criança sentindo medo perto de um cachorro quando seu pai ou sua mãe segura a mão dela com mais força ou corre para atravessar a rua, e assim evitar alguém que esteja passeando com o cachorro. O medo do avô torna-se o medo do pai, que se torna o medo da criança. Se desejamos fazer uma mudança intencional, mudança em nível individual, como a cura após um trauma, e em nível cultural, como identificar e mudar políticas destrutivas que incorporam racismo, por exemplo, entender o que herdamos e como herdamos é necessário para o insight que pode trazer a mudança. Oprah. Ao longo dos anos, tenho tido conversas com a autora e mestra espiritual Ian Vazante sobre como, de várias maneiras, somos um produto de nossos antepassados. Ian diz: toda família tem padrões e patologias de pensamento, crenças e comportamento que são transmitidos de geração a outra da mesma maneira que se transmite uma característica física. E ainda que a gente goste de celebrar as potencialidades e os sucessos dos que vieram antes de nós, Ian afirma: muitas dessas características conscientes e inconscientes são poderosas e produtivas, outras não. Então, estou curiosa para saber o que a ciência diz, de uma perspectiva biológica. Certos traços psicológicos, características emocionais e padrões de comportamento podem ser transmitidos de um membro da família a outro em grandes intervalos de tempo? Dr. Perry: sem dúvida, geração após geração, e usamos múltiplos caminhos para transmitir essas características. Voltemos à sua questão sobre medo. Por exemplo, estritamente falando, quando você pergunta se nós herdamos uma sensação de medo, quer saber se esse traço está codificado na nossa genética e nos é transmitido por nossos pais, a resposta é um pouco vaga. Mas se fizermos uma pergunta ligeiramente diferente, o medo é transmissível de geração a geração?
O medo de um pai ou uma mãe pode se tornar um legado para a criança? A resposta é um enfático sim. Como dissemos em nossa essência, somos seres relacionais, criaturas sociais. Por isso, estamos neurobiologicamente sintonizados com outras pessoas. Parte do nosso cérebro está em constante monitoramento de quem está à nossa volta, tentando entender as intenções e os sentimentos dos outros. Faz parte do nosso esforço para dar sentido ao mundo. Sentimos e absorvemos as emoções dos que nos rodeiam. Isso é mais verdadeiro ainda quando se trata das pessoas com quem passamos a maior parte do tempo e das quais dependemos. As crianças, em especial, são muito contaminadas pelas emoções das pessoas com quem convivem. Pense em você e na sua avó. Na história que acabou de contar, você sentiu medo. O medo dela passou para você. Você o pegou e o carregou para a sua geração. Oprah. Eu podia sentir o medo dela. E minha avó era uma mulher forte, que tomava conta da casa. O medo era uma reação incomum para ela. Então eu sabia que era uma situação perigosa e acho que provocou alterações em mim num nível celular. Quando penso na comunidade afro-americana, vejo como o trauma pode remontar as gerações até a escravidão. Foram centenas de anos internalizando o trauma do racismo, da segregação, da brutalidade, do medo, além do desmonte da família nuclear. Tudo isso se repetiu vezes sem conta no nível micro do indivíduo e mais tarde foi visto e sentido no nível macro da sociedade. É por isso que os protestos do Black Lives Matter, Vidas Pretas Importam, de 2020, foram tão poderosas. O indivíduo no nível micro e a sociedade no nível macro tinham ambos atingido o ápice do sofrimento. Dr. Perry. E eu diria que, se entendermos melhor como esse sofrimento, esse trauma é transmitido de geração para geração, teremos mais chances de detê-lo com sucesso e de modo intencional. Isso nos leva de volta à transmissibilidade, ou seja, ao contágio emocional. A palavra transmissível é usada para descrever a capacidade de um traço, ou habilidade, crença, ser transmitido de uma pessoa a outra. Quando crianças que vivem em uma casa onde só se fala espanhol crescem e falam espanhol, elas não herdaram o espanhol. A capacidade de fazer associações entre som e imagem é fundamentalmente genética, mas as maneiras específicas com que transformamos essa capacidade genética em linguagem não é. Não existem genes para chinês, inglês ou espanhol. A linguagem, no entanto, é transmissível. No começo da vida, os sistemas relacionados à linguagem no córtex cerebral são tão esponjosos que mudam quando interagimos com pessoas por meio da fala. Ao falar com o bebê, mudamos o cérebro dele. Isso permite que ele aprenda o idioma da família. São processos vinculados à experiência que se aplicam a muitos outros traços, bem como a valores e crenças. Eles não são geneticamente codificados, são aprendidos, absorvidos, às vezes modificados e depois ensinados à próxima geração por meio de exemplo, instrução intencional e inércia. Existem características complexas, tais como altruísmo, que requerem uma superestrutura genética, mas a forma como incorporamos esse traço nas crenças e práticas complexas do budismo, do cristianismo ou do islamismo não é algo genético. Pode haver elementos genéticos que nos tornem mais cautelosos ou defensivos na interação com alguém muito diferente da nossa família ou do nosso clã de origem. Mas o racismo é um conjunto de crenças aprendidos sobre a superioridade de um povo. Na prática, racismo tem a ver com poder, dominação e opressão. A língua que falamos, as crenças que temos, tanto boas quanto ruins, são passadas de geração a geração por meio da experiência.
E muitos aspectos da experiência humana são invenções, não brotaram simplesmente dos nossos genes. 10.000 anos atrás, a humanidade já tinha o potencial genético para ler um livro, mas não havia um único ser humano no planeta que pudesse ler. O potencial genético para tocar piano existia, mas ninguém tocava. O potencial genético para enterrar uma bola de basquete, digitar uma frase, andar de bicicleta, todos esses potenciais existiam, mas não eram manifestados. A humanidade, mais do que qualquer outra espécie, é capaz de se apropriar das experiências acumuladas, destiladas de gerações anteriores e transmitir essas invenções, crenças e habilidades para a próxima geração. Isso é uma evolução sociocultural. Aprendemos com os mais velhos, inventamos e passamos adiante o que aprendemos e criamos. O órgão que permite que isso aconteça é o cérebro humano, especificamente o córtex. Como já dissemos, o córtex é o que nós, humanos, temos de mais extraordinário no nosso corpo, e não é de se surpreender que ele dê origem às capacidades humanas mais fascinantes: fala, linguagem, pensamento abstrato, reflexão sobre o passado, planejamento para o futuro, nossas esperanças, nossos sonhos e uma parte importante da nossa visão de mundo são mediados pelo córtex.